terapia há quanto tempo? Não, faz 20 anos. Opa! 20 anos que a senhora faz terapia, mas a senhora vê os resultados da terapia na sua vida? Não. É bom tá lá. Então é uma conversa de comadre. Conversa de comadre você tem com qualquer pessoa. Agora, olá, mulher de Deus, tudo bem com você? É um prazer enorme estar aqui mais uma vez para poder transmitir para você a minha experiência, os meus conhecimentos, as coisas que me são atribuídas naquilo que me foi e me é servido nos meus dons e nos meus talentos. E assim como você, né, eu também não conhecia, né, a missão, eu também não conhecia o propósito dos meus conhecimentos, das minhas aspirações, das minhas motivações. E para mim é sempre um prazer poder estar transmitindo para você aqui nesse espaço, nesse canal de intimidade, de profundidade, que é uma das coisas que eu mais amo nessa vida. Também um pouquinho da minha história. Hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho da minha história para te envolver e te apresentar quem vos fala. Porque muitas pessoas falam muitas coisas. Isso é um fato. E com a vida da internet, esse movimento dinâmico entre as pessoas que se reconhecem autoridade, né, em diversos assuntos, quando elas se colocam na frente de uma câmera, por exemplo, e gravam os seus vídeos e os seus conteúdos, elas se colocam como líderes de movimentos, líderes de ideologias, líderes de pessoas que também compartilham os mesmos valores, os mesmos pensamentos, as mesmas direções. E aqui, mulher, como eu sempre gosto de falar para você, com muita coragem, com muita humildade, é muito transparente. Eu quero que você compreenda quem eu sou, qual é a minha história, o que eu, ao longo desses anos de amadurecimento pessoal, desenvolvimento, pude galgar sobre a minha história, sobre os conhecimentos desse mundo, pude reconhecer aquilo que me é servido hoje como identidade raiz de cristã católica e aquilo que não me é servido e que eventualmente em algum momento me foi influenciado, né? Me foi mastigado, me foi enfiado goela abaixo de que fazia parte da normalidade. É assim mesmo, as coisas são assim mesmo, é desse jeito mesmo, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ô frasezinha que assim, ó, ai, me dá até uns negócios. Por quê, mulher? Porque tirar a autonomia de você sobre a sua vida é uma das piores coisas que a gente pode viver. E nós vivemos muitas faltas de liberdades individuais no mundo em que nós vivemos. Pense, o nosso Criador, Deus Todo-Poderoso, nos fez livre na escolha, livre de livre arbítrio, livre vontade. Então, um sistema, uma pessoa, uma ideologia que tenta moldar este pensamento para que ele não seja livre, só pode vir do maligno. Só pode vir do maligno. E um pouco da história que eu quero trazer aqui para você, a minha história pessoal, um pouco da linha do tempo da minha vida, da minha carreira profissional e dos meus conhecimentos, é muito desse sentido, desse germe dentro do meu coração por querer ser livre, por autenticidade, busca de autenticidade. Que palavra bonita, bem utilizada hoje em dia, mas que tantas pessoas empregam mal ou usam para enganar outras pessoas, o que é pior ainda, e acabam aí por serem inautênticas, né? Que é o contrário de autenticidade. E quando a gente é autêntico naquilo que a gente faz, a autenticidade vem de autoria, vem de ser autor de algo, de se colocar como escritor, né? Dono de si, da sua história, da sua
do seu futuro, né? Do seu pertencimento, dos seus lugares, dos seus grupos, das suas famílias, né? Você ser autor é você de fato, na minha visão, na minha opinião, é você de fato deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz com as suas escolhas. Mesmo aquelas escolhas que não foram tão bonitas, que não foram bem pensadas, mesmo aquelas escolhas que nos envergonham. Então, como que eu faço para atingir essa melhor versão onde todos os profissionais do desenvolvimento pessoal buscam, desta alta performance, tendo como objetivo deitar no travesseiro à noite para dormir, só eu comigo mesma, em paz, com as escolhas que eu fiz, com as escolhas que eu deixei de fazer. Então, acho que parte muito disso o desenvolvimento pessoal, né? Muito além de você se tornar um ídolo de si mesmo, né? Você buscar a autoperfeição, vai muito mais de você desenvolver dentro de você um olhar de humildade, um olhar de compaixão consigo mesma, né? Para que você também possa compreender o quanto você é pequena, o quanto você é frágil, o quanto os teus conhecimentos são limitados, o quanto nós somos insuficientes sozinhas, né? Então, tudo isso parte de um mergulho interno, mas não para agradar a plateia que assiste, porque isso não é sobre plateia. Eu acho que essa foi a grande ruptura na minha vida nos últimos anos em relação a querer hoje utilizar a ferramenta YouTube para também espalhar a minha mensagem, né? Espalhar a mensagem que não é minha não, mulher. A mensagem já foi dada há 2000 anos atrás, mais que 2000 anos atrás. Ela já foi, entendeu? A gente só tá da nossa forma, da nossa geração, do nosso movimento de vida, a gente só tá explanando algo que já nos foi passado, né? Então, assim, é muito precioso a mulher, o homem e a mulher, né? Mas aqui em específico a mulher, porque ao longo da minha transição de carreira, ao longo da minha vida dentro da psicologia, é o lugar que eu sempre quis olhar, que eu sou completamente apaixonada, que é o universo feminino. Vou começar te contando que a minha formação é em psicologia, mas que eu sou extremamente apaixonada por desenvolvimento pessoal, comportamento, motivação, relações, desde a infância. Então, desde criança, eu sempre quis entender como as coisas funcionavam dentro das relações, coisas que a gente não vê e não toca, né? Então, como assim? O que significa amor? O que significa amizade? Por que algumas relações dão certo? Por que algumas dão errado? Por que as coisas... É sempre nesse porquê, nesse pra quê, né? Desde criança, assim, e permanece nesse sentido, mas hoje, com muito mais quietude dentro do meu coração, depois de fato, né, acessar a verdade, conhecer o caminho e conhecer a diretriz que hoje rege a minha vida e que eu tenho certeza que transforma a vida de qualquer pessoa que se permite conhecer a verdade, né? Então, partindo desse ponto de vista, a minha formação acadêmica é em psicologia, então quando eu entrei em psicologia, eu vinha de um mundo secular normal. Para mim, a religião, eu tô sendo muito sincera com você, a religião, e eu sou católica de berço, sempre fui católica, para mim sempre era algo secundário, então não era algo muito importante para mim. Não. Depois que eu passei a crisma, eu até fiz algumas atividades na igreja conciliar, né? Mas nada assim com fogo, sabe? O fogo do coração. Ah, eu tô fazendo isso assim por mim. Eu tô fazendo isso porque a minha mãe
coordenadora disso, eu tô fazendo isso porque é o certo a fazer, eu tô fazendo isso, sabe? Mais ou menos assim, mas isso pra mim não era algo central, né? Na minha vida eu não via diferença. Eu tô te contando como uma leiga que viveu aí a adolescência toda, né? Vamos colocar assim, nessa ânsia de buscar na psicologia um preenchimento de perguntas que eu tinha dentro do coração. Então eu imaginava assim, se eu tiver acesso ao conhecimento de como os pensamentos são moldados, como o comportamento é moldado, como as coisas funcionam no interno do ser humano, eu vou conseguir entender, me entender melhor as minhas relações, como que eu faço para chegar onde eu desejo ir, né? E assim, eu também vou poder ajudar as outras pessoas a ficarem menos confusas sobre si mesmas, sobre a vida e sobre tudo que elas desejam. Então, inicialmente foi assim. Quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu tinha 17 anos, eu ia fazer 18 naquele ano, eu tinha uma mente totalmente voltada à filosofia da escola, eu tinha uma aspiração ao feminismo, né? Então, para mim, as mulheres só tinham conquistado as coisas na sociedade por conta do movimento feminista. Então, para mim, isso era muito claro e não tinha objeção nenhuma. Nem passava pela minha cabeça que o feminismo é um braço do comunismo e ele serve para destruir a célula base de toda a sociedade, que é a família. Então, eu não compreendia tudo isso, abraçava as ideologias, abraçava as mudanças, a modernidade, né, da geração, de uma forma muito leve e muito feliz, entendendo na minha cabeça que aquilo, de fato, era liberdade. Então, a psicologia, ela entrou na minha vida como uma resposta, como uma caixa de Pandora de respostas para mim e para as pessoas que também eventualmente teriam as mesmas dúvidas. Estudar para mim sempre foi muito gostoso. Então, quando eu entrei na faculdade, eu mergulhei de cabeça nos estudos que me eram apresentados. E essa veia, né, de buscar a sabedoria, buscar o conhecimento, para mim, muito antes de agradar as pessoas ou mostrar para as pessoas a minha performance, para mim é a conclusão geral sobre a minha vida atual. Eu sigo sentando a minha bunda para estudar assuntos que eu acho relevante. Eu entendo que eu não domino todas as técnicas, que eu não vou ter espaço no meu HD para tanto conhecimento, por isso que eu afunilo, né? O que eu quero aprender, o que eu gosto de falar, o que eu gosto de fazer, o que tá dentro da vertente das coisas que eu quero fazer para minha vida. Eu acho que esse é o primeiro movimento que nós precisamos fazer enquanto geração que vem de overdose de conhecimento. Calma! Quais conhecimentos você gosta de verdade? Quais assuntos são relevantes para você? Porque veja, mulher, conhecimento são uma série de informações que você adquire com as experiências que você tem. Isso é o seu conhecimento. Sabedoria, e sabedoria só vem de Deus, para você é uma graça de Deus, inclusive é um dos 7 dons do Espírito Santo para você. Ele faz com que você reúna todas as informações que você tem à luz da verdade. Então, por isso que muitos têm muitos conhecimentos e poucos têm sabedoria. Porque a sabedoria vem da verdade. A sabedoria vem da obediência, a sabedoria vem da humildade, a sabedoria vem, mulher, de duas grandes virtudes, que é a honestidade. E aí, quando você se propõe a estudar a verdade, a ir atrás dela, comer com farinha, com honestidade, você vai chegar na história da Igreja Católica. Vai chegar na história da Igreja Católica. E com inteligência e discernimento, as coisas, você vai compreender o que sim e o que não é católico.
o que sim leva para onde eu gostaria de ir, para a vida que eu desejo, para Deus. E assim, mulher, eu já desejei muita coisa na minha vida, tá? Hoje, graças a Deus, eu realizei muitas coisas, muito feliz com as coisas terrenas que me foram dadas, um conforto que eu não mereço, mas que Deus e a sua infinita misericórdia acreditam que sejam importantes para o meu desenvolvimento. Mas, acima de tudo, hoje eu clamo, eu tenho sede de céu. Eu tenho plena convicção da vida eterna. E eu tenho, assim, uma ânsia de falar sobre céu, de entender o céu, né? Não entender o céu, quem esteve lá para nos dizer? Teve alguns santos. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de sempre buscar essa referência, esse objetivo. Anteriormente, o objetivo era o quê? Sucesso profissional. Anteriormente, o objetivo era o quê? Uma família. Anteriormente, o objetivo era o quê? Não sei, pensa aí no seu coração. Hoje, na atual vida que eu estou, no momento em que eu estou, da minha história, da minha vida, e com todo esse amadurecimento nos últimos anos, o que eu mais desejo para mim é alcançar a vida eterna, alcançar o céu e viver aí ao lado dos anjos e santos por toda a eternidade, honrando, adorando e bendizendo nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o meu desejo e todos os movimentos que eu faço aqui na Terra, sendo dentro da minha própria casa, dentro do meu coração ou aqui mesmo com você, é pensando nesse objetivo de santificar o meu trabalho, santificar as minhas obras, a minha casa e cada vez mais buscar conhecimento e sabedoria naquilo que realmente está enraizado na rocha. Ok, mulher? Então, a psicologia, em 2015, eu iniciei o curso de psicologia, maravilhoso, né, do começo ao fim. Como eu não tinha conhecimento sobre as manipulações, ideologias e o real papel da psicologia na sociedade atual que nós vivemos, então para mim aquilo era um sonho. Então eu vivi momentos extraordinários, conheci pessoas maravilhosas, conhecimentos assim de técnicas e ideologias e teorias muito profundas, né? E aquelas mais difíceis eram aquelas que eu mais gostava de entender, né? E hoje, olhando para isso, eu vejo, de fato, mulher, tô falando com o coração aberto aqui para você. Quanto tempo perdido eu gastei sem compreender os objetivos daquela teoria, que era só teoria, né, para o desenvolvimento pessoal na linha do cristianismo, na linha de não perder a visão de Jesus o centro. Essa vontade de conhecer as pessoas, o meu chamado, entender essa curiosidade sobre a vida sempre me foi algo que me cativou muito. Então, desde criança, sempre fui muito curiosa, né? Desde criança, sempre fui muito dinâmica, né? Como que faz isso, como que vê aquilo. Então, em todos os momentos da minha infância, eu tenho essa clareza, essa lembrança de que eu sempre fui uma criança muito ativa no sentido interno, né? No sentido de olhar para e querer entender as coisas, o mundo dos adultos, o mundo da cabeça, né? Então, esse foi um chamado. E assim, mulher, como muitas pessoas acontecem isso, hoje em dia, na atual sociedade em que nós vivemos, quando eu saí da formação de psicologia, eu já estava trabalhando numa área que eu gostava, que eu achava interessante, mas eu estava ali por dinheiro, porque na época que eu saí era pandemia e o lugar que melhor pagava um profissional de psicologia era na organizacional. Então eu, antes de me formar, já fui buscando esses locais para eu também me inserir, e assim aconteceu. Quem procura acha, né? Então eu entendi esse movimento, experienciei, né? Trabalhar na área organizacional foi muito rico em desenvolvimento, essa experiência, mas no fundo do meu coração eu sentia que faltava algo. Eu sentia que eu podia mais, que ali, na limitação de recrutamento e seleção,
eu não me sentia desenvolvendo pessoas, eu não me sentia parte de aberturas de portas dentro do coração das pessoas. Muito pelo contrário, às vezes eu até me sentia como uma grande general que julgava as pessoas com base num pensamento empresarial que não era necessariamente o meu pensamento. Então eu sentia uma vida dividida nessa época, e foi nessa época, assim como muitas pessoas quando saem da faculdade vão buscar essa recolocação, esse trabalho autônomo, né? Essa busca, como que eu faço para estabelecer um consultório, como que eu faço para estabelecer uma clínica, como que eu preciso aprender, né? Então, logo depois que eu saí da faculdade, depois da pandemia, ali em 2021, eu comecei a tatear como que eu faria para sair do meu CLT que eu estava para trabalhar em algo que me motivasse, algo que eu gostasse de fazer. Então, esse empreendedorismo digital veio em 2021, logo depois que o meu avô faleceu. Então, assim, o meu avô faleceu em fevereiro de 2021. Eu já estava tateando algumas coisas, mas com muito medo, né? Porque as coisas ainda estavam voltando à sua normalidade, mas nada normal, né? E aí, o meu avô faleceu, nós ficamos aí mais de 15 dias com ele na UTI, num processo de despedida longo. Nessa época eu estava afastada de Deus, eu morava sozinha, longe dos meus pais, em outra cidade, então também estava afastada da família, vivia mergulhada no meu trabalho e consumia a parte do meu tempo de ócio, de descanso, eu passava consumindo conteúdos na internet, né, aleatórios, séries, filmes, músicas, e enfim, não era algo, eu não estava sendo produtiva no sentido de criar coisas e conexões na minha cabeça que me fizessem sair do estado de vida atual, porque eu estava imersa num vício de dopamina, né, que me fazia acelerar para lugar nenhum. E aí o meu avô faleceu e para mim foi uma perca muito grande, porque eu estava afastada de todos esses pontos de equilíbrio da minha vida. E aí foi o momento que eu falei, não, este é o momento que eu tenho para arriscar. Esse é o momento que eu tenho para entender como funciona esse universo do marketing digital, como que funciona esse universo da carreira autônoma, como que funciona tudo isso aqui, ok? Então, aí eu atribuo a morte do meu avô como esse despertar para minha própria vida, para minha própria existência, isso em 2021. E aí, minha amiga, quando você entra na internet para divulgar a tua marca, para divulgar os teus conteúdos, para divulgar o teu serviço, você se depara com milhões de pessoas que ensinam como você faz para conquistar os seus clientes, para vender, para ofertar os seus serviços, para gerar, né, produtos que sejam irresistíveis, e várias pessoas são bem intencionadas e outras não. Então você precisa galgar, você precisa filtrar todos esses conhecimentos para que você possa de fato. Então, quando você entra no mercado digital, quando você entra na internet, de fato como uma profissional e não uma consumidora, você começa a compreender que existem várias mentes, vários mentores que podem sim ajudar você a chegar no objetivo que você deseja, mas também existem aqueles que são só charlatões. Então você precisa ter um discernimento para entender aquilo que é para você de fato e aquilo que não é para o seu negócio nem para a sua vida, né? Então, logo de início, já fui compreendendo que tinha certos gurus, né, do marketing digital específico para atendimentos como nutricionista, psicólogos, médicos, né, que estavam aí nesse meio da saúde, que influenciavam, né, a pensar sobre os nossos atendimentos, pensar como que a gente cria um ecossistema que funcione, como que a gente faz
uma estrutura de negócios que de fato respeite quem você é, o seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro. Então tudo isso a gente vai galgando para poder entender e compreender. Mas nenhuma técnica de nenhum mentor, guru, por melhor que seja na internet, vai fazer com que você acesse as respostas que são suas. A grande maioria das pessoas que tem dificuldade de assimilar, compreender e praticar os ensinamentos de influência que geram, né, as vendas, as ofertas ou a construção do seu negócio digital, está na dificuldade que as pessoas têm de falar sobre si, na dificuldade que as pessoas têm de amadurecer algumas coisas, da dificuldade que as pessoas têm de receber não, da dificuldade que as pessoas têm de lidar com a vergonha de exposição. Então, é muito mais sobre desenvolvimento pessoal, né, do que de fato técnica, porque a técnica e o script de uma boa venda, de um bom vídeo, de um bom manejo de negócios, de business, né, isso é script e você segue o script. Fácil. Até IA segue script e consegue resultados. A questão é que, quando você vai falar de si, o que você quer para sua vida? Que tipo de carreira você quer para você? Aí o negócio enfeia um pouquinho. Não sei nem se essa palavra existe. Por quê, mulher? Porque em muitos momentos, ao longo da nossa vida, nós somos incentivadas a pensar como a maioria das pessoas pensa e dificilmente nós paramos na nossa rotina para analisarmos o que de fato nós queremos, o que de fato nós buscamos, o que de fato faz com que a nossa vida tenha o equilíbrio que a gente deseja. Então, logo no início, tinha um número que me chamava muito a atenção. 89% dos profissionais da área da psicologia, depois de 2 anos de formado, não exerciam mais a profissão. E eu ficava muito intrigada, porque como eu sempre fui uma amante da psicologia e eu sei o quanto um profissional competente faz diferença na vida das pessoas, eu ficava assim, meu Deus, como assim uma ciência tão importante, uma causa tão linda, a gente ter dificuldade de fazer negócio, de sobreviver com isso lá atrás, né? E aí eu fui galgando, fui procurando. Nesse ambiente, mulher, só pra resumir pra você, porque talvez também seja um lugar no teu coração que precisa ser ocupado, nos últimos anos eu vim fortemente entendendo, estudando e empreendendo, né, no ramo do empreendedorismo de alto valor, que é o empreendedorismo de alto ticket, que é um empreendedorismo que te traz e te vende emocionalmente. O que significa isso, mulher? Vou resumir para você que nunca ouviu falar sobre isso, mulher. Empreendedorismo de alto valor é quando você consegue gerar dentro da tua própria marca, no caso da minha própria marca, minha marca pessoal, valores que as pessoas não encontram em qualquer produto de desenvolvimento pessoal, por exemplo. Então, o que você acessa dos meus produtos é algo muito exclusivo e muito meu. Por isso, essa exclusividade e essa personalização faz com que eu possa estender a margem dos meus atendimentos, dos meus métodos, das minhas consultorias, mentorias, serviços a um valor acima da média do mercado, a um preço acima da média do mercado, porque ele tem um valor agregado. Não é qualquer um. É essa pessoa que trabalha desse jeito, o método é esse, e dessa forma ela faz acontecer com os resultados assim. Então, é todo um processo que você precisa entrar para você compreender, e não é sobre script, é sobre você. Então, ok, de todos os nichos que existem dentro da tua carreira, da tua profissão, qual deles você realmente se identifica e ficaria horas, anos falando sobre isso, trazendo sobre isso, buscando sobre isso. Então isso foi uma das coisas assim que no início, quando eu comecei a entender, estudar sobre empreendedorismo, me chamou muita atenção. Porque em 5 anos de faculdade, em nenhum momento alguém, um bom samaritano, entrou na minha sala para falar sobre precificação,
personalização, exclusividade, proposta de valor, empreendedorismo. E aí eu fiquei me perguntando naquela época, como é que para que nós estamos formando profissionais em várias áreas? Se nós não damos o mínimo de suporte para eles terem uma carreira autônoma. E aí eu fui compreendendo lá atrás que o Brasil não é para amador. Você sabe disso, mulher. Empreender no Brasil vai muito além do que você ter um CNPJ. Empreender no Brasil tem a ver com você. Tem a ver com a sua raça. Tem a ver com a sua raiz. O pra que você está fazendo aquilo. Porque não é nenhuma, nem duas, nem 3 vezes, é muito mais. Que você passa por dificuldades burocráticas para fazer aquilo que realmente faz diferença na vida das pessoas. Então, se realmente você tem uma veia empreendedora, você realmente quer empreender aquilo, então você precisa entender minimamente que mundo que você vive e quem você quer servir. Isso eu entendi e logo de início, para mim, foi algo assim muito paralisante, porque eu entendi que existiam técnicas, eu entendi como fazer as técnicas, eu fiz, tive resultados, mas aquilo ainda era vazio, mas aquilo ainda não era o que eu gostaria de fazer na vida das pessoas. Então, era uma resposta muito mais pessoal do que uma estratégia de negócio, era algo muito mais comigo do que o mercado. Então a gente precisa compreender que a era digital nos abre possibilidade de sermos muitas coisas. Mas a pergunta é, o que você é para que você possa fazer aquilo? Qual é a tua experiência? Qual é a tua vivência? O que você carrega na pele que também pode fazer parte do pacote profissional que você é para também servir na vida do seu cliente, e não qualquer cliente, mulher. Cliente que você respeita, cliente que você ama servir, cliente que realmente conhece quem você é e paga para você o preço que for para atingir o resultado que ele quer. Porque do mercado, muitos falam. Quais são aqueles que geram resultado de verdade? Então, eu sempre quis ser essa pessoa que gera resultado de verdade, né? Essa teoria que você começa um processo de terapia, na minha visão, na minha opinião, e nunca mais sai, e você vira como se fosse um status. Ai, eu faço terapia. Ai, não, isso aí eu vou resolver na terapia. Tá, mas a senhora faz terapia há quanto tempo? Não, faz 20 anos. Opa! 20 anos que a senhora faz terapia, mas a senhora vê os resultados da terapia na sua vida? Não. É bom tá lá. Então é uma conversa de comadre. Conversa de comadre você tem com qualquer pessoa. Agora, um desenvolvimento para você sair do problema que você tem, para você resolver o problema que você tem. É para isso que serve desenvolvimento pessoal. Para você construir um caráter que seja posicionado, forte e valente para aquilo que você almeja para a sua vida. Não para agradar o pai ou a mãe, nem os seus colegas de profissão, nem o mundo, mas para agradar único e exclusivamente você, que vai deitar, mulher, no travesseiro à noite e vai repensar as escolhas que você fez. E o passado ninguém mexe, só no futuro, que a gente pode construir no presente, né? No caso, no futuro, a Deus pertence, mulher, mas é o presente que nos alinha para a vida que a gente deseja, para a vida que a gente merece. E muitas vezes, mulher, nós temos aí uma influência muito vazia de uma psicologia que não analisa o ser humano como espírito, só sobre mente e corpo, mas analisa o ponto como espírito, como uma alma. E aí, quando a gente está falando de alma e espírito, a gente cai na teologia, a gente cai em Deus, né? Então, uma psicologia que não analisa o ser humano como ele é,
mente, corpo e espírito. É uma psicologia fadada a viver em círculos, tanto o profissional que não consegue amarrar as coisas para o cliente satisfazer sua vida, tanto o cliente que acha e vê naquele profissional uma autoridade para vivenciar, para modificar, para incluir, para melhorar a sua vida, e que no final das contas fica um ciclo vicioso. Então esse ciclo vicioso, para mim, desde o início, não fazia sentido. A menos que você fosse uma profissional da área. E aí, isso sempre foi, assim, uma bandeira na minha vida, né? Então, se você é uma profissional na área do desenvolvimento humano, é justo que você passe por o desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque como que você vai cuidar de alguém, principalmente da mentalidade, que é algo que a gente não toca, se nem você cuida da tua? E a maioria dos profissionais, eu estou incluindo profissionais coaches, profissionais psicólogos, profissionais holísticos de várias áreas que trabalham o desenvolvimento humano da pessoa, que trazem um método para que ela possa resolver um problema que angustia a vida dela, que empobrece a vida dela, que transforma a vida dela em ruína. Muitas vezes tem profissionais que a vida pessoal dele está muito mais desorganizada do que a do seu cliente, mas na hora que ele está ali, ele é a referência. Então, como que eu posso dar-te referência de algo se eu mesma na minha própria vida não fiz? Como que eu posso dizer que eu sou uma autoridade em desenvolvimento pessoal, compreendo a psicologia de cabo a rabo sua, se eu desconsidero a existência de um Deus criador e de um Espírito Santo que habita em você? Então são coisas assim que eu, que sou muito colérica em vários momentos da minha vida, me inquietava sobre a minha profissão, sobre como colocar isso para fora, falando sobre a minha carreira, mas também pensando sobre a vida dos meus clientes e também projetando isso no futuro, né? Então, o trabalho de alto valor, um trabalho de alto ticket, você cobrar mais do que a média do mercado no teu trabalho, é você bancando que você dá conta. Que o seu cliente pode confiar em você. Que o dinheiro que muitas vezes ele iria usar para emergências dentro da família dele, ele vai empregar a você, porque você vai ser capaz de ajudá-lo a discernir as coisas. E para mim isso é muito sério. Muito sério. Você entrega para um profissional de psicologia ou qualquer outra de desenvolvimento pessoal que você tem aí no teu coração, a vida daquela pessoa, daquela criança, daquele adolescente. E o que aquele profissional fala, mostra e induz na vida daquela pessoa tem marcas profundas. Então há muitas pessoas que passam pela experiência hoje em dia de tratamentos psicológicos com adolescentes e crianças, que em poucos meses esse adolescente e essa criança são totalmente transformados, mas não necessariamente isso é para o bem. Não necessariamente isso é para algo que edifica. Porque o tripé de você compreender o ser humano tá faltando um pé. Então, como que o ensino laico, né, que essa é a grande proposta das universidades, que vem aí sendo financiadas pelas sociedades não tão discretas hoje em dia, né? Ela produz esse laicismo muito forte, né? Então, assim, Deus daqui para fora, aqui nós somos os nossos próprios deuses e nós olhamos os autores como os nossos novos ícones, os nossos deuses, né? Freud, que mais? Sartre, Skinner, né? Então esses são os novos deuses. Então o que eles falaram e colocaram, expressaram é a verdade, não tem outra coisa. Só que eles, por serem por viverem e estarem num processo de se fecharem para a verdade, se fecharem para a sociedade cristã e muitas vezes estarem contra esses valores, te colocam essa ideia
E aí, se você não tem sabedoria, não tem discernimento, não tem raiz, isso facilmente entra no teu coração, assim como entrou muito facilmente, muito bem no meu coração, nos anos de formação, né? Então, assim, o meu intuito com você aqui hoje, claro, além de contar a minha história aqui pra você, a minha mentalidade sobre isso, também é para que você seja alertada com muito cuidado, mulher, onde você tá colocando a sua mente? Que tipo de pessoas você tá deixando mexer os pauzinhos dentro da tua mente, do teu coração? O que isso vem transformando nas tuas relações? Então, assim, eu quero que você reflita para você. Eu estou falando como profissional da área, mas como ser humano também. Como uma mulher que, ao longo de todos os anos da minha vida em que eu precisei de ajuda psicológica, eu quis buscar em alguém que realmente tivesse essa competência profissional e eu não olhei para os valores dessa pessoa. Eu não olhei se essa pessoa ela era alguém que realmente fazia aquilo com responsabilidade ou fazia aquilo porque era o que pagava a conta dela, sabe? Então, assim, é importante que você analise isso, tudo, para qualquer profissional. E principalmente aqueles que vão mexer em algo que você não vê. Porque o médico, tu tá com uma ferida aqui, mulher, vamos imaginar isso. Ele vai passar um medicamento para você. Se a ferida sarar, nota 10, o diagnóstico do médico deu certo, tudo certo. Se a ferida não sarar, a gente já sabe que tem alguma coisa errada no diagnóstico do médico, ou vai ter que acertar algumas coisas. Então, a ferida não sarar com o remédio, ela é um indicativo que a gente precisa melhorar alguma coisa. Mas na psicologia, na psique, não existe isso. Porque você não consegue medir isso, muitas vezes sozinho a gente não consegue analisar a nossa própria vida. Então, no fundo, você acha que tá melhorando. Mas ao redor as pessoas não estão mais te vendo como antes. As pessoas que você ama e respeita, a opinião das pessoas que você ama e respeita, não daquelas que você deve excluir da sua vida. Por isso, selecione as pessoas. É inteligente você fazer isso. Selecione as pessoas. Selecione os ouvidos que você vai falar sobre as suas feridas. Selecione os profissionais que você vai entregar a vida do seu filho, da sua filha, sua vida. Ok, mulher? E todo esse produto dessa maturidade sobre a minha própria profissão me fez fazer uma escolha, né? Porque eu já não estava mais bitolada como eu estava no início, né, da minha carreira, e ao mesmo tempo estava no meio de um empreendedorismo que pedia para mim respostas que eu não tinha ainda. Respostas que a minha maturidade enquanto mulher, enquanto pessoa na Terra, ainda não tinha chegado. Então, como que a gente faz para alinhar tudo isso, todo esse processo? Então, é um resumo dos últimos anos para você. Sempre nesse contexto, né, mulher, que a gente precisa nunca se fechar, né, as coisas da nossa vida. A gente realmente não sabe de tudo, a gente realmente é muito pequena, nosso conhecimento, a nossa forma, nosso ser muito insuficiente sozinha. Então a gente precisa galgar isso do nosso coração para a gente também conseguir transformar isso na nossa vida e consequentemente na nossa carreira. Então, mulher, nos últimos anos aí, né, de desenvolvimento, eu parti para escola, né, para a rede de ensinamento de gestão a nível Instagram, né? Então, como que a gente faz para divulgar a marca dentro do Instagram? E daí o Instagram tem várias estratégias, storytelling, narrativas, e essas estratégias, elas são usadas em todas as redes sociais, mas eu me propus a fazer isso em uma única rede, que era o Instagram, até eu iniciar agora no YouTube. O que acontece, mulher, com o Instagram? O Instagram é muito superficial. Isso sempre me incomodou, mas eu não estava preparada ainda para assumir esse lugar aqui. Eu não era, ainda eu sentia dentro do meu coração, eu já tinha ouvido vários mentores, né? Ah, Andressa, eu acho que a forma que você se comunica, eu acho que o que você traz é muito relevante. Você precisa ser mais superficial para que você possa atingir o público que você deseja. Você precisa
ser mais leve no que você fala para você conseguir. E eu fui me moldando a esses paradigmas para que eu pudesse me parecer com a profissional que o meu público reconheceria. E é muito nesse sentido quando você entende as técnicas. E isso para mim não fazia sentido, porque eu estava me moldando a uma performance que de fato não era eu. Tinha aspectos meus, mas o meu aspecto sempre foi profundidade. Então, solicitar com que eu, para participar de uma plataforma onde eu divulgasse o meu trabalho de forma irresponsável, no sentido de ser, porque para mim, em desenvolvimento pessoal, você ser profundo é você ser responsável. Você sentar sua bunda para estudar aquilo que você vai ensinar para o outro até os confins, para mim é o mínimo que um profissional da área do desenvolvimento pessoal tem que fazer. É o mínimo, porque o que a gente está buscando, galgando e modificando na vida da pessoa é irreversível em muitos momentos. Então, por isso que aquilo que sai da minha boca antes precisou de muito silêncio, muito estudo, muita maturidade, muita vivência, porque você não vai ensinar aquilo que você nunca aplicou nem na sua vida, né? Então, assim, responsabilidade, o nome disso, base. Então, se você é um profissional que faz o feijão com arroz bem feito, bem-vindo ao empreendedorismo de alto valor. É o seu lugar, não é para você disputar por preço, é para você sentar a bunda, fazer o que precisa fazer para diferenciar a sua marca, para que o seu cliente chegue até você, não porque você é o mais bonito, que você fala melhor, porque o seu jargão de marca é o melhor. Não, mas porque você de fato resolve o problema que ele precisa que seja resolvido ou discerne para que ele possa resolver, que é o meu caso. Ok, mulher? Então eu quero que você também possa refletir no teu coração sobre o que eu tô falando sobre mim e deixar claro a tua opinião sobre tudo isso que eu tô trazendo aqui nos comentários. Eu vou amar ler e entender que você também tá conectado aqui comigo. Ok, mulher? E só pra gente seguir aqui, em 2024, né, com 90 dias, eu e o meu namorado resolvemos nos casar e de fato nos entregar a vida do matrimônio. E no início, mulher, eu posso trazer mais assuntos sobre esse, eu acho que é muito relevante quando a gente compartilha momentos e amadurecimentos, né? E em 2023, nós iniciamos, eu e o meu atual marido, né? Meu marido, nós iniciamos o curso de noivos que tinha na nossa paróquia, na onde a gente morava. Né? A gente iniciou o curso de noivo sem data, sem pretensão de casar, nem nada, era mais para um discernimento vocacional. É assim que eu posso dizer. E eu me lembro que a primeira catequese que nós tivemos com a Raquel e o Claudinei, maravilhosa, um beijo, se estiverem assistindo, a pergunta era: vocês são católicos, né? Vocês vão fazer um matrimônio católico, pretendem fazer um matrimônio católico. Mas quais são as razões da sua fé? Vocês são católicos? Eu não tinha parado para pensar nisso ainda. Vocês são católicos porque os seus pais sempre foram católicos e vocês nasceram na igreja católica? Ou vocês são católicos porque vocês acreditam na igreja católica, em seus ensinamentos e tudo mais? Isso foi algo que me despertou para um lado que eu estava tão acelerada em business, em outras coisas, né? E quando a gente trabalha com internet, a gente tem que cuidar para não ficar viciado nela, né? Então é sempre nesse sentido. E eu tava tão acelerada ali que eu fiquei interessante essa pergunta. Me pegou de surpresa. E eu amo quando me pega de surpresa, porque é um sinal que eu preciso desenvolver ali. Preciso sentar minha bunda comigo mesma, e analisar o que isso significa, né? E foi muito interessante, porque naquele momento da resposta dessa pergunta é que eu compreendi que eu precisava conhecer a fé que eu dizia que defendia, que eu precisava entender minimamente o que é aquele sacramento, o que faz aquilo, o que é isso, o que representa, né? E aí eu fui me dedicando
a compreender, a entender sobre a fé católica, a falar sobre o matrimônio, a compreender o que é essa vida. E aí, minha amiga, é uma toca de coelho, entendeu? Você entra e ó, é coisa pra tu saber, hein, menina? É coisa, hein? Por isso que você tá começando agora. Você tá começando agora. A pergunta que me fizeram lá em 2023 pra você agora que eu tô te contando é um marco zero. Então eu quero que você dedique um tempo da tua vida, da tua semana, do teu mês pra ir atrás dessa resposta. Por que é que você é católica? Por que é que você defende a fé em Cristo Jesus ressuscitado? Por que é que você obedece o magistério perene da Igreja Católica de 20 séculos? O que muda na sua vida sobre isso? E assim, mulher, eu já vou dizer pra você que muda tudo. Absolutamente tudo. Quando você escolhe fazer isso com razão, porque veja bem, mulher, a fé, dentro da ideologia protestante, a fé não é sentimento. A fé não é, ai, tô sentindo um negócio aqui, tipo carismático, entendeu? Essa vertente protestante dentro da falsa igreja católica que se apresenta hoje pós-Vaticano II. Mulher, a fé é razão. A fé foi moldada, foi pautada, foi escrita. Tem 20 séculos de história. Então, a fé é razão, não é emoção. A fé é obediência. A fé é humildade de se colocar, opa, eu não sei sobre isso. Eu preciso aprender. Preciso ver como é que eu vou conduzir minha família. Era a minha pergunta lá atrás. Como que eu vou conduzir os meus filhos? Eu achava, mulher, que bastava que eu fosse uma boa mãe, educadora, e que no auge dos seus 17 anos, eles soubessem qual profissão seguir e eu tivesse financeiro para pagar aquilo que eles decidissem para a vida deles. Eu imaginava que era assim e para mim isso era o normal. Talvez ainda seja o normal para você. Mas eu compreendi ao longo do meu desenvolvimento, desse estopim, que o único objetivo que um pai e uma mãe, né, no seu matrimônio, na sua vocação, tem com essas crianças, com esses filhos que são gerados para Deus, são para Deus, é levá-los ao céu, levá-los a Deus. Então, como que eu posso levar o meu filho a Deus? Ai, filho, acredita em Deus. Ai, filho, se nem eu tinha essa fé, se nem eu conhecia, e a minha fé é pequeníssima. Pequeníssima, mulher, pequeníssima. Né? Então, assim, mulher, eu compreendi que, precisava olhar para isso com mais atenção. E aí, mulher, nesse meio tempo, entendendo sobre a psicologia, entendendo sobre as sociedades discretas, compreendendo um pouco de geopolítica, que ali em 2022, que teve as eleições, foi 2022 que foi uma loucura no Brasil e no mundo inteiro, mas essa polarização de direita e esquerda, ela é orquestrada muito bem, uma estratégia muito bem feita para o tempo em que nós vivemos. Ela me fez acordar para uma realidade do tipo assim, o que é isso? O que é progressismo? O que é conservadorismo? O que é comunismo? O que é socialismo? O que é capitalismo? O que é liberalismo? Né? Então, termos que eu estudei na escola, né? Criança, mas que eu nem via isso na realidade. E aí, em 2022, eu entendi que eu não sabia qual era o candidato que eu votaria, né? Primeiro eu entendi que o ladrão não, porque é ladrão. Era assim, ladrão. E já tá me dando uma informação dele, não presta. Ele roubou, não presta. Então, colocar ele de novo não é inteligente. Era assim que eu pensava, mas eu não tinha argumento. Eu não entendia. Pra mim, eles eram rivais. A direita e a esquerda eram rivais. E amadurecendo esse estudo, entendendo, eu também preciso entender um pouquinho de política, porque eu também preciso entender quem defende o que eu quero defender.
porque eu também não defendi. Mas eu quero entender, porque eu nem sabia que tinha 2 lados dessa história, 3, 4, 5, né? Então, em 2022 foi ali um boom de conhecimentos que eu não tinha nenhum tipo de acesso, né? Então, assim, como que o comunismo foi um cavalo de Troia da União Soviética nos Estados Unidos e, por consequência, o Brasil, que é esse filho de ideologias, né? Esse filho de influências, essa decodificação de influências para o Ocidente. Então, como que a geopolítica do mundo influencia a nossa vida no particular, sabe? Então, essa foi a grande questão. Então, essa já é uma recomendação para você, mulher. Como que a geopolítica influencia no seu particular? Se você hoje é um cidadão, uma cidadã que diz, Andressa, isso não me cabe, isso não influencia em nada. Eu preciso dizer para você, mulher, que não existia democracia. Não existia isso no tempo em que a sociedade cristã imperava. Por quê? Quem eram os opositores à sociedade cristã? Bom, e para encerrar essa parte aqui, que eu não quero me estender sobre isso, mulher, se democracia fosse bom, não começava com demo. Fica essa para você, tá bom, mulher? Tá bom? Enfim, e aí eu compreendi o que a psicologia é dentro desse sistema e a quem ela serve e como que eu faço para me afastar desse lugar, mas também compreender o que eu preciso fazer. Então, antes da gente selar perante Deus o nosso vínculo, nosso matrimônio, nosso compromisso de fazê-lo feliz, porque o matrimônio não é para você ser feliz, mulher. O matrimônio é para você servir, fazer o outro feliz. Essa ideologia romantizada, ela vem de um conhecimento que é fora o amor sacrificial, que é fora a doutrina da igreja, que é fora a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o casamento, né, o matrimônio, o sacramento do matrimônio, ele tem este objetivo, santificar os esposos. Então, como que eu, na minha via, no meu lugar de esposa, como que eu faço para santificar as minhas obras e ajudar o meu esposo, o meu marido, a também santificar as obras dele, né? Então, essa é a unidade familiar, a célula de toda a sociedade cristã e, portanto, o objetivo final de destruição, né? O lugar onde as elites mundiais sempre quiseram destruir é a célula base, que é a família, que é a igreja doméstica. Então, como que a gente faz, né? Isso foi um desenvolvimento entre eu e o meu marido, né? Sobre como que a gente faz para viver nesse mundo que nós vivemos, tentando, né? Porque tentando, sem a graça de Deus, a gente não consegue nada. Então, tentando e buscando a verdade, buscando aonde que está essa verdadeira religião de nosso Senhor Jesus Cristo. Não, mas eu também era assim, mulher. Não, igreja não tem placa. Mulher, antes de Lutero não tinha placa mesmo, né? Você sabe que hoje, depois da Revolução, se fosse boa, não começava com revolução, né? Que revolução, o primeiro revolucionário foi Lúcifer no céu, né? Ele que fez a patotinha dele com os anjos e se rebelou, né? Então, se revolução fosse de Deus, lá no céu o Satanás não tinha feito. Mas de qualquer forma, mulher, eu também acreditava que não existe placa de igreja e que todos os caminhos levam para o céu, levam para Deus, levam para o conhecimento da verdade. E o fato de eu achar que as coisas eram assim, de eu achar que as coisas se organizavam desse jeito, me fez e me faziam, de certa forma, me fechar para a verdade das coisas que estavam acontecendo. Então, quando eu observei que a minha dupla, que seria o meu marido, a minha dupla de santificação e de sacrifício, para que eu pudesse alcançar a vida eterna, o céu, Deus e viver uma vida bem-aventurada aqui na terra,
apesar de todas as circunstâncias, a gente precisava estar unidos em uma unidade, falar a mesma língua, ter os mesmos princípios. E como que a gente faz isso hoje? Se a gente vem, a nossa cabeça ela é uma coxa de retalho de coisas, né? E como que a gente coloca isso para fora? Como que a gente faz isso de fato num matrimônio que funciona, numa família que funciona, com os filhos que funcionem? Tudo funcionando. Como que a gente faz minimamente? A gente tenta. Com a graça de Deus a gente consegue, mas a gente tenta, enquanto ser humano, na nossa incapacidade, na nossa insuficiência. Então, se colocar como aprendiz, acessar aqueles assuntos que muitas vezes são jogados para debaixo do tapete, como as coisas chegaram ao ponto que chegaram, como as coisas são hoje, como que a gente interpreta, será que só tem uma via de interpretação? E se eu tivesse um olhar católico, conservador, radical, como eu olharia isso? Como que eu faria isso? Como que as pessoas na Idade Média, onde a cristandade era o centro de toda a civilização, pensariam sobre esse assunto? Né? Então, voltar essa mentalidade moderna para um lugar onde nós não fomos nem criados, nem ouvimos falar, é algo que requer muita humildade e muita coragem. Então, mulher, esse canal, esse momento, essa pessoa que vos fala aqui, é alguém que realmente está muito comprometida com esta visão. E aqui eu quero dizer assim para você, mulher, liberdade total. Né? Em todos os vídeos que você vê daqui em diante neste canal, eu sempre trago para você a ideia de liberdade, porque você é livre. Você é livre para desacreditar, você é livre para acreditar, você é livre para fazer suas pesquisas, você é livre para não pesquisar se você não quiser também. Não sou eu que vou te julgar, mas eu preciso lembrar você que tu serás julgada. É um fato. E será que nós estamos prontas para o nosso julgamento eterno? Será que nós estamos prontas para o nosso julgamento individual, para nos apresentarmos diante de Deus, nosso Criador, e Ele pesar o nosso coração? Será que a nossa família, as nossas crianças, os seus filhos, os filhos que você ainda não tem, mas que você almeja ter, será que a gente precisa ensinar para eles? O que a gente precisa colocar para eles, apresentar para eles? Então, são dúvidas que fazem com que eu sempre busque as respostas e traga para você uma linguagem, né, de uma mulher que tem o seu lugar, né, de autoridade, vou colocar entre aspas, tá? De profissional da área do desenvolvimento pessoal, psicologia, saúde mental, com um viés extremamente católico, né? Então, como que a gente faz para analisar sobre esse ponto de vista? Existem vários, ok, mulher? Existem vários pontos de vista, eu quero que você pesquise aqueles que façam sentido para você. Mas se realmente você está buscando uma visão de uma mulher, né, uma visão, mas se realmente você está buscando uma visão católica, verdadeiramente católica para a sua vida, o lugar é esse e a líder deste movimento sou eu. Então eu fico muito feliz de estar aqui servindo você à altura do que você merece. E na descrição deste vídeo eu vou deixar alguns links de livros que me foram base para compreender um pouquinho do que nós vivemos aqui e que também vão desenvolver o seu coração para aquilo que você deseja, para a vida que você merece, para os caminhos que de fato conduzem a Deus. Ok, mulher? Então nos vemos na semana que vem, neste mesmo canal, para a gente poder desenvolver, crescer e amadurecer muito, tá bom? Um beijo, salve Maria!